Atenção, a mensagem que eu preparei e que pedi ao Senhor Dom Tidor para enviar para toda a Igreja, a propósito das dificuldades no mosteiro, por causa das chuvas e das telhas partidas, que proporcionavam que chovesse em alguns espaços do mosteiro como na rua. Quero agradecer a todos aqueles que ajudaram financeiramente a Igreja, com pouquinho ou com muito. Agradeço a vossa generosidade, em nome da Igreja, em nome da Madre Graça Maria, em nome do mosteiro, a meu nome pessoal. Àqueles que foram prontos, àqueles que na segunda-feira, que eu enviei a mensagem no domingo, já tinham correspondido, com pouquinho ou com algo significativo. A esse eu agradeço do fundo do meu coração. E também agradeço do fundo do meu coração a todos aqueles que nada deram. Há aqueles que só me ofereceram e à Igreja a indiferença. Há aqueles que ofereceram o seu desinteresse. Há aqueles que prometeram que iam pensar e continuam a pensar desde o domingo passado até ao domingo de hoje. Mas no mosteiro, nos dias de chuva, continua a chover até ao dia de ontem. Há aqueles que me deram a certeza que o mosteiro não é uma prioridade nas suas vidas. Agradeço tanto ou mais do que com profunda gratidão agradeço àqueles que ajudaram financeiramente. Não estou a brincar. Não é ironia. Não é sarcasmo. É uma bênção de Deus na minha vida e na vida do mosteiro, a indiferença, o desinteresse e aqueles que nada deram. Porque permitiram que as monjas tenham mais sofrimento. Permitiram que haja mais sacrifícios no mosteiro. Mesmo que o telhado ficasse arranjado, coisa que não ficará, fica remendado, ainda assim temos 30 mil coisas onde os sacrifícios no mosteiro estão patenteados, onde eles existem. Mas Deus abençoou-nos com mais este das águas que ainda vão continuar a entrar no mosteiro durante o inverno, em menor escala, porque vamos fazendo o melhor que for possível, com o tanto que tão poucos nos deram. Mas esse tanto que tão pouco nos deram não chega, nem de perto nem de longe, sequer para uma água do mosteiro, quanto mais para as duas. Mas como eu disse, agradeço o desinteresse, a indiferença, o silêncio que me deram como herança e ao mosteiro e à Igreja. Porque nessa indiferença, nesse desinteresse, nesse nada darem, nesse nada se preocuparem com o mosteiro, na certeza de que não é uma prioridade para as vidas dessas pessoas que continuam com as suas vidas normais, eu fico grato, porque no sofrimento que nos proporcionam, no não alívio dos sacrifícios que vão continuar, permitem, digo pela sua indiferença, desinteresse, ausência e silêncio, que nós nos aproximemos mais de Cristo. Que as irmãs, monjas, santas do Senhor se santifiquem mais, porque todos nós temos água e luz e não chove dentro de nossas casas. Nós já não temos luz no mosteiro, nós já não temos água no mosteiro, mas agora também chove dentro do mosteiro. E agora é a altura de nos alegrarmos, com profundo júbilo. Pedi a todos e Deus só permitiu que alguns ajudassem. Ou então Deus permitiu a todos e nem todos responderam, só muito poucos. Mas o Senhor também diz que aqueles que entram no reino dos céus são mesmo muito poucos. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, também diz que a porta de entrar no reino dos céus é muito estreita. E se formos para o Evangelho de hoje, nós vemos que é verdade, isto que eu comecei por dizer. O Senhor aproxima-se no Evangelho de hoje da cidade dos Gadarenos. E há aqueles endemoninhados. Aquele endemoninhado, o que é um endemoninhado? Era um homem que vivia possuído por demónios. E não era apenas um ou dois, era uma legião. Uma legião é um nome que se dava a uma parte de um corpo de exército no Império Romano, que poderia ter perto de 8 mil legionários, 8 mil homens. Então vejam, o nome legião significa que uns 6 a 7 a 8 mil demónios possuíam este homem que vivia nos túmulos. Ele vivia assustando as pessoas, ao ponto de terem que lhe pôr correntes nas mãos, porque era um perigo para todos. Ele não tinha vida, não tinha como estar com a mulher, se a tivesse, não tinha, nem teve como acompanhar os filhos, não teve como amar a família, não teve como estar numa conversa com os amigos. Ele era apenas terreno arado, fertilizado, cultivado.
de semente lançada à terra pelo demónio, que era a própria semente lançada nessa terra, que era a alma dele. Ele vivia no meio dos demónios. E quando o Senhor aparece, o demónio diz-lhe: mas porquê é que vens aqui perturbar-me? Porquê é que vens incomodar-nos? Deixa-nos ao menos ir tomar posse daquela vara de porcos. E o Senhor diz: vão. E os demónios saem daquele que estava possuído e tomam posse. Assumem a propriedade, tornam-se proprietários da vara de porcos, e os porcos vão desenfreadamente, andando, correndo, e lançam-se no abismo, e estatelam-se, esmagam-se lá embaixo, nas águas ou nas rochas. Isto não acontece tudo em 10 segundos, nem em meia hora. Ainda que no Evangelho, se não estivermos atentos, pensemos que foi tudo em simultâneo. Não foi. Mas não me adiantarei muito mais, porque não é isso que me importa hoje, que saibamos e que retiremos como ensinamento deste Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já algum de nós se perguntou, alguma vez na vida, porquê é que Cristo autoriza que os demónios vão para os porcos? Porquê é que o Senhor diz: não, sais do endemoniado e não vais para lado nenhum, vais para o reino dos infernos? Porquê é que Cristo não disse isso e permitiu que o demónio possuísse os porcos? Bem, isso é não o que aconteceu. Sabem porquê, amados irmãos e irmãs? Porque o que acontece com os porcos, quando os demónios tomam posse deles, é que eles se atiram do abismo. E o que é que acontece? Morrem. Cristo permitiu que os demónios tomassem conta dos porcos e se apossassem deles, para que nós saibamos que o que aconteceria com aquele endemoniado, se Deus não o protegesse, seria a morte, como a morte dos porcos aconteceu. Se Deus não afastasse o demónio das nossas vidas, não nos perdoasse os pecados, quando nós pedimos perdão por eles, mesmo não pedindo pecados dos nossos pecados, se Deus não o protegesse, não pusesse a sua mão sobre o planeta Terra, sobre o universo criado, sobre o cosmos, o demónio matar-nos-ia a todos, como matou os porcos. Este é o ensinamento do Evangelho quanto a isso. E há um outro ensinamento grandioso. Este, primeiro, é para sabermos que só não estamos mortos hoje todos porque o Senhor não o permite, porque os demónios já nos deu morto a todos. Outro ensinamento é que o que é que nós vemos no Evangelho? Os ganadarenos, ou seja, os cidadãos da cidade de Gadária, os gadarenos, da cidade de Gadária, vêm ter com Cristo. E o que é que nós vemos? Agradecimento: Senhor, obrigado por teres expulso o demónio daquele homem endemoniado. Obrigado por lhe teres devolvido a vida sã. Obrigado por teres permitido que ele agora seja nosso amigo como era antigamente, que possa cuidar da mulher, dos filhos, que possa fazer parte da vida da nossa cidade. Obrigado pela bênção que lhe deste. Obrigado porque é uma bênção para a nossa sociedade. É isto que nós ouvimos no Evangelho de hoje, não é? O que é que nós ouvimos? Senhor, dizem os gadarenos, os cidadãos, vai-te embora. Por favor, não entres na nossa cidade, põe-te a andar. Vai para outro sítio, não nos incomodes. Ou seja, não perturbes a nossa vida. E qual era a vida dos gadarenos? Criarem porcos que engordavam, depois que matavam, repartiam em várias partes as carnes do porco e vendiam os porcos. E o que eles querem é que Deus não vá perturbar o negócio deles. Não querem que Cristo vá perturbar a venda do toucinho e do chourição. Que Deus os deixe em paz. E este comportamento dos gadarenos, da cidade de Gadária, é um exemplo para nós. Não era só para os gadarenos, é para os lisboetas, para os torrienses, para os vilafranquenses, para os portugueses, para os espanhóis, para os australianos, para os chineses. Este comportamento dos gadarenos é o comportamento nosso no mundo. Nós queremos fazer o nosso comércio e que Deus não nos perturbe. Nós queremos é vender o nosso toucinho e ter um lucro. Aqui o toucinho é uma imagem não só para os gadarenos, era mesmo toucinho, era mesmo carninha de porco. O nosso toucinho reveste-se de várias imagens. São os nossos interesses pessoais, são as nossas prioridades familiares, são as nossas futilidades, são o nosso desinteresse por todos os outros, que não sejamos nós próprios. Esse é o mercado que nós fazemos com Deus.
Porque é muito mais fácil, pensamos nós e acreditamos, nem precisamos de fé para isso, nós acreditamos que a nossa vida é muito mais fácil sem Deus, e é. Olha os ganadareiros. Cristo foi-se embora e eles continuaram a fazer negócio. Continuaram a encharcar sem pinga nos dias festivos, continuaram a ficar muito felizes com as carteiras cheias de dinheiro pela carne de porco vendida, aparentemente, e durante o tempo de vida daqueles ganadareiros que viveriam 40, 50, 60 anos ou 70 como nós, a vida foi muito fácil. Mas quando chegou o demónio à vida de cada um deles, e não havia uma vara de porcos para onde o demónio ir, e o demónio se apossou na morte da alma de cada um dos gadarenos, não adiantou de nada o lucro feito no tocinho vendido, nem no chourição apregoado e vendido a bom preço. Também nas nossas vidas, amadas irmãos e irmãs, não adianta nada sermos indiferentes, desinteressados, como eu disse no início desta conversa, e oferecermos, em vez de uma palavra com palavras de compromisso, oferecemos aos nossos irmãos apenas indiferença, apenas silêncio. Sabem porque é que os gadarenos também não quiseram Cristo na cidade? Bem, e veem, Cristo forçou. Cristo mandou os anjos, pediu ao seu pai anjos para forçar a entrar na cidade. Não, o Senhor vai-se embora. Os ganadareiros também não gritam com Cristo, não vêm com espadas nem com facas. Não, eles não são agressivos exteriormente. É muito pior, antes fossem agressivos. É necessidade total de Cristo fora da vida deles. Isto significa que esse terceiro ensinamento que podemos retirar do Evangelho de hoje é que a nossa vida com Cristo é uma vida de irresponsabilidade. Se eu aceitar Cristo na minha vida, eu torno-me responsável por mim, pela minha vida e pela vida dos outros, onde também estaria incluído o mosteiro. Nos outros estaria incluído o mosteiro. Como eu não quero Deus na minha vida, porque eu quero fazer negócio com, enfim, a vida como eu a governo, então eu não assumo responsabilidade alguma, nem comigo, nem com os meus irmãos. Porque nós encontramos Cristo pessoalmente. E porque a nossa salvação é pessoal, eu e Cristo. Mas só eu e Cristo, sem eu me encontrar neste mundo com os meus irmãos, sem eu me responsabilizar o que é isto de corresponsabilizar? É de me preocupar com os outros irmãos meus, se têm comida, se têm água, se têm luz, se têm sapatos, se os filhos têm um lanche para levar para a escola, milhões, sem medicamentos, se estão nos hospitais, há quanto tempo eu não fui visitá-los, estão na prisão e eu não visitei. Tudo isso são preocupações e milhares de outras. Eu salvo-me na minha relação pessoal com Deus, depois de encontrar Cristo em cada uma das minhas irmãs e irmãos. Os gadareiros não quiseram isto. Eles só queriam defender os seus interesses. Mas, defendendo os nossos interesses, amados irmãos e irmãs, talvez não encontremos Cristo. Se não defendermos os interesses dos nossos irmãos, não entraremos possivelmente no reino dos céus. Na epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, repito, na epístola, lês a Sagrada Escritura e vê se não está lá escrito o que eu digo. São Paulo diz no capítulo 2, ou capítulo 2 da epístola aos Romanos, que no dia do juízo final, Cristo recompensar-nos-á, isto é, dar-nos-á, de acordo com as nossas obras. O Senhor não diz apenas que dá, quer nós tenhamos praticado obras de amor ou não. Não, o Senhor recompensar-vos-á de acordo com as vossas obras, com as obras que cada um de nós realizou. Os gadarenos não realizaram nenhuma obra pelos outros, a não ser em prol deles mesmos. O Senhor recompensá-los-á de acordo com as obras deles. E a nós, amados irmãos e irmãs, também nos recompensará de acordo com as obras que realizamos. Isto que eu vos disse, de agradecer aos que deram, nossos fiéis ortodoxos, e de agradecer igualmente aos que nada deram, é sério. De ir com profundo amor por uns e por outros. Repito, não é sarcasmo, não é ironia. Agradeço àqueles que não nos presentearam, nem sequer com uma palavra, a dizer, eu não posso ajudar. Agradeço mesmo de coração, porque a nossa vida continua difícil, e talvez se tenha tornado um bocadinho mais difícil,
Talvez precisássemos disso. Talvez eu não devesse ter pedido ajuda a ninguém. Talvez eu não devesse ter pedido. Porque ainda é tempo de o mosteiro sofrer mais. Digo eu e os bispos, todos nós também. Talvez seja necessário. Talvez eu me tenha precipitado. E tenho que pedir perdão a Deus por isso. Mas agradeço a uns e a outros as dádivas que deram. Porque os que deram algum dinheiro para as teias do mosteiro permitem comprar umas colas que vamos colando os caquinhos das teias, aquelas que der para colar. E aqueles que nada deram ajudam-nos na alegria do pouco que temos e do nada que nos deram a continuar a amar a Deus. Se calhar era menos forte o nosso amor por Deus se não entrasse água no mosteiro. Agora, cada vez que nos molharmos e passarmos debaixo da água, nós vemos e lembramos-nos que Cristo está em cada gota daquela água que cai em cima da cabeça das irmãs. Digo com todo o amor e agradeço penhoradamente a uns e a outros, a umas e a outros. Aos que tudo deram, o meu bem-aja. Aos que nada deram, o meu bem-aja, porque deram-nos a bênção de Deus nas nossas vidas, acabaram dando também. Não deram dinheiro, mas deram a possibilidade de o mosteiro, todos nós, e a Igreja no seu todo, se aproximar mais de Cristo. Agradeço a todos e agradeço que recordemos o Evangelho de hoje, o exemplo dos gadarenos. Queiramos Cristo, peçamos a Cristo que faça parte das nossas vidas. Não mandemos Cristo para longe, para outra cidade, para outra aldeia, para outro povo, para outra casa, porque o Senhor irá embora das nossas vidas se nós não o quisermos na nossa vida. Se nós não o chamarmos, o Senhor não entrará pela nossa porta, da nossa casa, nem pela porta da alma ou do coração. O Senhor só fará parte da nossa vida se nós quisermos ser corresponsáveis com Ele por todos os nossos irmãos e irmãs. Se assim fizermos, estaremos no dia do juízo final ao abrigo, espero, por misericórdia de Deus, ao abrigo da sua misericórdia e não da sua justiça apenas. O Senhor dar-nos-á, repito, como diz São Paulo, no dia do juízo final, de acordo com as obras de amor que nós praticamos. Então, Deus a inteligência, o Senhor nosso Deus, que nos criou, vejamos que obras de amor estamos a realizar. Que obras de amor estamos a fazer, para sabermos se estamos no caminho certo, onde Deus nos convida que estejamos. Que o Senhor os abençoe, os proteja, os ame em vossos dias e vos dê força para seres cada vez mais Cristo em vós e menos nós, sozinhos, sem Cristo, como os gadarenos de Deus. Rei dos céus, Consolador, Espírito